Acho que vocês ouvem também ela falando, né? Que está tendo feita a gravação em inglês. Muito bem, vamos fechar então aqui a descrição de objeto. Eu também vou colocar o arquivo no WhatsApp para poder facilitar. E vamos para a descrição de ambiente. A descrição de ambiente, vou aqui também mostrar a visão de aluno. Tá? Ela vai ter uma lógica bem parecida com a descrição do objeto. Também coloquei aqui um modelo. Acho que eu não preciso colocar para editar, não. Só eu aumentar. Então, os exemplos que nós temos, tá, gente? Eles sempre vão ser de aspectos bem técnicos da escola. Se nós estivéssemos na escola, a gente ia olhar o ambiente, né? Ia ver ao viver a cores, ia ficar um pouco diferente. Ia pesquisar junto até os termos técnicos, né? Mas não é o que temos para hoje. Então, a descrição de ambiente, ela vai ter 5 parágrafos fixos. Sempre 5 parágrafos, tá? Então, no primeiro, você vai definir o ambiente e vai colocar medidas aproximadas e localização. Professora, como eu vou colocar medidas aproximadas? Você pode usar uma trena, uma fita métrica ou até uma régua. Ou você pode perguntar para sua mãe, assim, mãe, qual a metragem do meu quarto? Tá? Medida aproximada é a área, tá? Que a gente faz aquele cálculo de lado vezes lado, tá bom? Então, a gente colocar uma medida que seja aproximada, tá? Aí vocês usem a criatividade e as ferramentas que vocês tiverem em mão. Localização. Localização aqui neste caso pode ser apenas a cidade. Você vai fazer de algum cômodo da sua casa, vai ser isso que eu vou pedir, então você vai colocar a cidade em que você está. Tá? Não precisa detalhar, não, na rua tal, número tal. O nosso vai estar um pouquinho mais detalhado. Aí, o desenvolvimento, você vai fazer um parágrafo sobre a estrutura física. Na estrutura física, são aspectos gerais. Por exemplo, a gente vai falar do chão, do que ele é feito. Ele é feito de piso, porcelanato, madeira, né? Vocês vão falar das paredes. É feito de madeira. Não, é feito de alvenaria. Não, é feito como é que chama aquela de divisória? Fugiu agora. Nas divisórias, tá? Você vai colocar o tipo de janela que tem, tá bom? E o teto? É laje, é forro de gesso, forro de madeira, o que é, tá? Então, assim, tem uma luminária, como que é, tá? Então, são os aspectos gerais do ambiente. Aí, você vai fazer mais um parágrafo descrevendo a quantidade e quais são os mobiliários e equipamentos desse ambiente. Então, por exemplo, se eu fosse descrever esse espaço que eu estou agora, um escritório, tá? Então, esse escritório, ele vai ter um chão de madeira, parede de alvenaria, né? Teto de gesso. E ele tem apenas uma janela e uma porta. Isso aqui é o parágrafo da estrutura física. O que ele tem de mobiliário? Ele tem uma bancada, tá? Com 4 gavetas, um armário baixo, tá? 2 armários grandes e uma estante, e um sofá-cama, tá? E 2 cadeiras também, tá bom? Afinal, do meu marido, tá? Não preciso colocar os detalhes dos objetos. Tem aqui também um porta-canetas, não preciso colocar isso. Tem também aqui um caderno, isso não. Esses detalhes dos materiais de uso não é necessário ser colocado. Então, você só vai colocar quais são os mobiliários e equipamentos e a quantidade que tem de cada um. Depois, você vai falar das condições de conforto. Condição de conforto tem uma relação com odor, você tem cheiros ali que aparecem ou não. Barulho, se tem um barulho que atrapalha. Condições térmicas, se é muito frio, se é muito calor, presença de vento, né? Presença de abafamento, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente coloca em condições de conforto, tá? Para aqui, parece uma bobeira. Para o mundo do trabalho, não, tá? Um barulho muito alto, ele atrapalha a gente. Um cheiro atrapalha demais a gente, coloca em risco até a vida das pessoas, cheiros químicos, né, e tudo mais. Então, por isso que é importante a gente aprender isso agora, né?
E depois você vai colocar o último parágrafo, que é de conclusão, também falando sobre a finalidade do ambiente e se está adequado. Então, eu terminaria, né? Assim, montado, esse escritório atende adequadamente às finalidades a que se propõe, né? O trabalho em home office, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Montamos esse espaço porque a gente tem trabalhado online, tanto eu quanto meu marido, né? Só um instantinho. A minha mãe, por exemplo, jamais seria um home office. Ela nunca fez esse tipo de trabalho. Então, para minha mãe seria mais fácil ter um espaço de ateliê, já que ela gosta de artesanato, né? Então, esse espaço é necessário porque é o tipo de trabalho que eu e meu marido desenvolvemos e que ampliou na pandemia, né? Porque no caso do meu marido, além de tudo, faz o atendimento psicológico. Então, tem que ter um espaço privado e totalmente privativo mesmo, né? Então, não pode ter acesso, eu não posso ouvir as sessões, porque estaria expondo os pacientes dele, né? Então, essa é a primeira preocupação. Tanto que vocês veem que a maioria das aulas nós não tivemos aqui, porque quando ele tem paciente, ele fica aqui, e eu fico em outro cômodo da casa. É possível atender outro cômodo? É, mas esse aqui já está mais adequado e preparado para isso, tá bom? Bom, aí vamos ao exemplo. O exemplo é a oficina de tornearia lá da escola, né? Com algumas diferenças, tá? Eu adaptei um pouco o texto, mas vocês vão conhecer essa oficina, tá? A oficina de tornearia do curso de aprendizagem industrial mede 187,5 metros quadrados e está localizada no bloco D da Escola Senai Manuel Garcia Filho, na cidade de Diadema. Como eu disse para vocês, o que vocês vão fazer vai ser de um cômodo da casa. Você pode escolher. Pode fazer o seu quarto, a sua cozinha, uma varanda, a sala, a garagem, né, o banheiro, o que vocês quiserem, tá bom? E aí coloca a medida aproximada e apenas a cidade já vai ser suficiente, tá? Aí nós vamos agora às descrições físicas. Então, ó, o prédio é de alvenaria, ou seja, feito de tijolo e cimento, tá? Alvenaria é isso. As paredes são brancas, as portas são envernizadas e as janelas são de esquadrias metálicas e vidro, né? A maioria das janelas são assim, mas algumas são de madeira, né? Então isso vai variar do estilo da casa. O chão é de piso de madeira, o teto é forrado com placas de fibra de vidro, material anti-chamas e antitérmico e possui 15 luminárias com 2 lâmpadas HO em cada uma, o que permite obter esse nível de iluminamento de acordo com a norma BNT. Na casa da gente isso não é uma preocupação, pode colocar se tem um lustre, um pendente, se tem uma lâmpada, né? Muito mais simples de fazer. Agora, pessoal, o próximo parágrafo é para falar sobre os equipamentos e sobre o mobiliário. No caso, oficina, tá assim. Na oficina há 16 tornos mecânicos, uma afiadora de ferramentas, uma furadeira de bancada e uma bancada de manutenção. As máquinas estão alinhadas em ângulo de 45 graus, e o modo como estão dispostas leva em consideração os aspectos relativos à segurança e à entrada de luz natural, que deve ser sempre à direita do operador. Há 3 armários e um deles é utilizado para guardar o material didático do instrutor. No outro é colocado o material dos alunos e no terceiro são mantidas as ferramentas de uso comum. Muito bem, explicou então todos os mobiliários e equipamentos que tem. Agora as condições de conforto. Pode-se observar ainda que as condições de arejamento possibilitam conforto térmico aos instrutores e aprendizes. Não há presença de odores provenientes de agentes químicos e o ruído existente não caracteriza uma situação de poluição sonora. Agora, finalizar. Assim montada, a oficina de tornearia atende adequadamente aos objetivos a que se propõe, o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, tá? E aí a tarefa de vocês, fazer a descrição técnica de um ambiente de sua casa, cozinha, sala ou outro, de acordo com o modelo, tendo 5 parágrafos, né? Cada parágrafo com um daqueles elementos. Aqui acrescenta 2 imagens. Ah, professora, a imagem tem que ser do quarto completo? Não, né? A imagem, ela pode pegar uma parte só? Pode, tá? É só para ter... sempre a descrição, ela fica melhor acompanhada de imagem, tá bom? Então, aqui no caso, nós estamos pedindo 2.
Dúvidas, comentários, falas? Só é bastante trabalho, né? E ainda temos mais um. Vamos ao terceiro. Gente, eu vou explicar tudo agora. Ah, vou fazer o seguinte, antes de compartilhar. Vou parar aqui. Eu vou parar